Muito bem, nós vamos iniciar este mês e pensando um pouco sobre o que, continuando aquilo que temos feito desde o início do ano, pensado sobre o fruto do Espírito, sobre as escolhas que podemos fazer. E eu queria pensar hoje à noite sobre como encarar a vida, como todas estas escolhas, como essa presença de Deus na nossa vida pode se manifestar no dia a dia nosso. Eu sei que cada um de nós tem, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta na carta de Tiago, no capítulo 1. Há uma personagem daquele seriado Chaves, que era muito engraçado, que era o Jaiminho. E o Jaiminho tinha uma frase que ele queria evitar a fadiga. Quer evitar a fadiga. Então, ele tinha sempre uma solução para... E por que você não quer fazer isso? Não, porque eu quero evitar a fadiga, não quero ter trabalho. E, na realidade, o Jaiminho lembra cada um de nós diante das dificuldades da vida, diante das lutas que existem. A gente quer evitar a fadiga, a gente foge de problemas, a gente foge de dificuldades, a gente foge das tribulações, das provações, e isso é muito natural. Ninguém aqui é masoquista, quer sofrer. Mas a verdade é que a vida, infelizmente, nos surpreende com os problemas. Aqueles que nós não queremos, às vezes nem sempre plantamos problemas que acabamos colhendo de alguma maneira. Outros há que as pessoas fazem questão assim de cultivar de maneira bem cuidadosa alguns problemas para a sua vida. Eu, de vez em quando encontro algumas pessoas nervosas porque estão tendo uma cirrose hepática ou um problema no pulmão, porque passaram anos a fio cultivando aquele problema. E aí, a vida é ruim comigo. Então, todos nós temos essa ideia da lei do menor esforço. Tiago, nosso irmão, nosso líder aqui, ele tem algumas orientações para nos dar. E eu gostaria de dividir este primeiro capítulo de Tiago em 3 partes, os 3 momentos em que ele se dirige a quem o está ouvindo, dizendo assim, meus irmãos. Porque Tiago está escrevendo para uma comunidade de cristãos. Vamos imaginar que Tiago escreveu essa carta e chegou a uma igreja como a nossa, um pessoal reunido como nós, e então ele começa dizendo, meus irmãos. E a primeira lição que Tiago quer nos ensinar aqui é que provações não são o fim, elas são um meio. Pode guardar isso no seu coração? Provações não são um fim, elas são um meio, uma maneira pela qual Deus trabalha. E Tiago quer nos ensinar a como encarar a vida. Nós devemos saber que a vida é uma prova de fé, que deve nos manter atentos aos recursos que nos são oferecidos para encará-la. Ora, a vida é uma prova de fé, ok. Só que Deus tem recursos para nós, para que nós possamos encarar esta vida da maneira correta. Cada geração, ela tem uma forma diferente de enfrentar o seu tempo. Há uma frase que tem ficado muito famosa por aí, que diz assim, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. E fica nesse ciclo. Eu, quando tenho uma dificuldade, eu preciso me tornar forte, resistente, perseverante, para poder transformar aquelas dificuldades em tempos fáceis. Só que quando quem chega e o tempo está fácil, acaba se tornando fraco, porque não entende como foram as lutas, as dificuldades, as provas para se chegar àquele tempo. É assim que também a modernidade ela é retratada no nosso tempo, em comparação com aquilo que havia antes da modernidade, quando a marca do homem sério, da humanidade de uma maneira geral, eram os calos nas mãos. Pessoas trabalhadoras e que trabalhavam com as mãos, faziam tudo de maneira manual. Desde a enxada, produzir uma cadeira, construir uma catedral, tudo era feito na mão. Hoje, diz que o nosso tempo é marcado pelo senho franzido, por esse aspecto, por essa fisionomia sombria. Você passa pelas pessoas na rua e elas estão com a cara amarrada. Saia para entregar folhetos qualquer dia aí. Você vai encontrar as pessoas assim, ansiosas, uma cara fechada,
Parece que elas estão carregando algo difícil na vida delas, e isso acontece também conosco. Às vezes chegamos na igreja e encontramos pessoas com o senho franzido, com essa fisionomia sombria, carregada, mesmo vindo adorar a Deus. O que é que Tiago fala para esse tempo, diante das provações, diante de tempos difíceis para nós? Veja no verso 2 em diante aí que ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. A nossa caminhada com Deus, então, segundo Tiago, também é uma prova de fé. A vida que nós levamos ao lado de Cristo é uma prova de fé, mas a prova que Deus traz para a nossa vida tem um propósito muito especial, porque nós fomos chamados para crescer, não para ficar estagnados. É assim que, quando Pedro escreve sua segunda carta, ele diz: olha, todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não é para ficar parado, não é porque a irmã Olga já é da melhor idade que vai parar de crescer em conhecer a Cristo Jesus. Quando Paulo escreve para Efésios ou Colossenses, ele diz que o trabalho dele é fazer com que cada um cresça e se torne maduro como Cristo Jesus, uma pessoa adulta em Cristo Jesus. Portanto, a nossa fé provada, a nossa caminhada com Cristo, enfrentando provações, significa que Deus está trabalhando para o nosso crescimento, para atingirmos essa maturidade, para sermos capazes de raciocinar como Cristo Jesus. E ele vai afirmar então que essa fé provada, quando permanece, quando vence, produz perseverança na nossa vida. Nós não fomos chamados para desistência, nós somos chamados para ir até o final, para chegar. Lembre-se que quando Jesus manda João escrever as cartas ao Apocalipse, ele sempre diz: ao que vencer, ao que chegar até o final, ao que puder se apresentar diante de mim, aquele que morrer permanecendo. Eu me lembro muito da minha mãe chamando minha atenção, me exortando, dizendo: você não deve confiar a sua vida a ninguém, nem em mim. Ela disse desse jeito: você vai saber que eu sou um crente se eu morrer permanecendo. E ela está com 96 anos. Até hoje não abandonou a Cristo. Então é assim que deve ser. Olha, quando eu morrer permanecendo, você sabe que eu sou uma crente no Senhor. Veja todas as exortações que foram feitas, como nós vimos hoje pela manhã, aos hebreus. Aquelas pessoas que estavam sendo presas, tendo seus bens confiscados, sofrendo perseguição. E o escritor falando: olha, sejam fiéis, permaneçam firmes, perseverem. A fé de vocês só está sendo provada. Esta provação quer produzir exatamente esta perseverança, essa capacidade de enfrentar essas dificuldades, como nos tornar maduros, agir como o adulto da nossa espécie. O adulto da nossa espécie é Jesus. É sermos capazes de discernir as coisas espirituais, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2. Os espirituais conseguem discernir as coisas de maneira espiritual. E a nós foi nos dado a mente de Cristo, para podermos enfrentar todas essas dificuldades. Meus irmãos,
E há uma situação aqui que que Tiago encadeia, de que é impossível que alguém seja maduro e não seja íntegro. Mas é possível que alguém tente ser íntegro sem ser maduro. Quando ele fala que a perseverança diante das provações vai nos trazer integridade, ele diz que vai trazer essa harmonia, este ajuste, esta vida que é concorde. No terceiro capítulo, Tiago vai falar um pouco sobre essa dubiedade que existe em nós, essa ambiguidade que existe no ser humano, especialmente com relação à língua. Mas ele fala aqui sobre integridade, que se nós perseverarmos, isso vai produzir em nós integridade. E, por fim, sabedoria. Não é informação, mas é conhecimento que gera um comportamento que glorifica a Deus. É conhecimento que mostra para mim que eu sou carente, que eu preciso aprender um pouco mais, que eu preciso ler um pouco mais a palavra de Deus, que eu preciso ter mais comunhão com o Senhor, até que, por fim, isso me traz, eu tenho essa consciência e o anseio por conhecer mais, por entender melhor, por ajustar, tornar íntegra a minha vida, ajustar a minha vida àquilo que a palavra vai revelando. Eu discerni uma ocasião, dando aula, e aula sobre Deus. Foi tão interessante, uma aula de sistemática a respeito da pessoa de Deus. E eu fui falando, os alunos daquela discussão, e de repente eu falei, gente, é possível dar uma aula sobre esta matéria, sobre Deus? Um ateu pode dar uma aula maravilhosa sobre Deus. Olha, Deus é uma trindade, as três pessoas, quais os atributos comunicáveis, incomunicáveis, tudo a respeito de Deus. Está tudo ajustado ali na teologia sistemática. E um ateu pode dar uma aula maravilhosa e ter um conhecimento sobre Deus profundo. Aliás, tem alguns filósofos que falam melhor a respeito de Deus do que alguns crentes por aí. Mas falta-lhes um conhecimento de Deus. Não sobre Deus, a respeito de Deus, mas de Deus. E Tiago está falando sobre isso, essa sabedoria que nos leva, a gente percebe a nossa carência, anseia por mais conhecimento e recebe essa sabedoria para poder enfrentar as tribulações. Num primeiro instante, a gente pode até descrer de Deus, reclamar de Deus, porque aqueles irmãos a quem Tiago estava escrevendo, possivelmente estavam passando por dificuldades, por perseguições. E num primeiro instante, como os crentes a quem Hebreus foi escrito, também estavam pensando em desistir. Mas ele fala, olha, vai chegar um tempo que você vai ter sabedoria para entender o que Deus está fazendo, como Deus está agindo, como Deus está respondendo às suas orações, como Deus está trazendo socorro para a sua vida. A prova da fé tem então um propósito de produzir, como diz o verso 12, felicidade em nós. Quem persevera na busca dessa maturidade, dessa integridade, dessa sabedoria, vai ser feliz, porque vai receber exatamente estas coisas. Sabedoria, maturidade, integridade, para alcançar a vitória, para sair do outro lado da provação vitorioso, não derrotado. E por fim, Tiago diz que nós vamos ter essa vitória final, que é a coroa da justiça, que é estar lá na eternidade, na presença de Deus. Essa segurança que vai tomando conta do nosso coração e que, ao passar do tempo, vai se aproximando a morte na nossa vida, vamos deixando as coisas deste mundo. Como dizia um professor meu, eu estou sendo, os últimos meses de vida dele, um vídeo que dizia assim, eu estou desmamando desta vida. Estava me desprendendo deste mundo, mas na certeza de que eu vou entrar na eternidade e vou receber todas as promessas que Deus tem para a minha vida. Tiago está dizendo que o crente maduro, que encara a vida da maneira correta, vai ter este sentimento na sua vida, esse sentimento vai dominar o seu coração. Por isso que ele vai falar, e olha, não confunda provação com tentação. A provação nos aproxima de Deus. A provação é uma forma de Deus nos fazer voltar para Ele. A provação tem o propósito de produzir algo de bom na nossa vida através da perseverança. A provação tem o propósito, no fim de tudo, de glorificar a Deus. Se eu enfrentar esta provação, e se eu vencer, eu sairei mais próximo de Deus. Se eu perseverar e terminar perseverando, eu serei mais parecido com Jesus. É assim que a provação atua na nossa vida.
Já a tentação, ela nos afasta de Deus. O propósito da tentação é tirar Deus da nossa vida, é colocar os nossos próprios maus desejos neste trono que pertence a Deus. Lembra da tentação que o próprio Cristo sofreu do inimigo? Olha, eu quero que você me adore. Se você me adorar, todas essas riquezas são suas, todas essas glórias do mundo serão colocadas no lugar que pertence a Deus. O propósito da tentação é nos afastar de Deus. Se eu ceder a esta tentação, eu sairei menos parecido com Jesus. Se eu ceder a esta tentação, eu me afastarei, eu sairei mais distante de Deus. O que é que Tiago está nos ensinando, então? Que a vida não é um mar de rosas. Ela tem provações, mas que nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, nos agarrar em Deus, fazer como Jacó fez no Antigo Testamento: eu vou agarrar no Senhor, eu não largo enquanto o Senhor não me der a bênção. É perseverar como Jesus fez em oração, entrar nas madrugadas e orar a Deus e pedir a Deus que traga solução. É esperar a vontade de Deus, é nos rendermos aos pés de Jesus, é nos tornarmos adoradores, comprometidos, gente que está intensa nesse relacionamento com Deus. Tudo isso, Tiago está nos ensinando que nós precisamos perseverar. Tudo isso faz parte da perseverança. Tiago está nos ensinando que as provações são um meio de Deus nos levar à maturidade. Um meio de Deus nos levar à maturidade. Vida que é um mar de rosas, lembra que tempos fáceis geram homens fracos. Mas os tempos difíceis formam homens, pessoas fortes. É por isso que os heróis da fé, que você leu hoje pela manhã, lá em Hebreus 11, foram pessoas que enfrentaram muitas lutas. Eles se tornaram heróis da fé porque entenderam que aqueles problemas os levariam à maturidade. E por fim, Tiago está nos dizendo que a vida tem provações e tentações. Nós precisamos discerni-las. Tem coisa que vem de Deus para nos fazer crescer. Tem coisas que vêm do nosso coração que é mau, da nossa maldade humana, intrínseca a todo ser humano. E ela nos causa problemas. A segunda verdade que Tiago fala para nós encararmos, quando temos um encontro com Cristo, e nós precisamos encarar, é como a gente encara a Deus. Primeira parte, ele falou: meus irmãos, falando sobre provações, entendam estas coisas. A segunda, quando ele fala meus irmãos, no versos de número 16, ele diz assim: meus irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos que ele nos criou. Todas as culturas têm uma ideia de Deus, e a partir do que eles entendem sobre Deus, é como eles reagem diante das experiências da vida. Algo está no coração de todo ser humano, e aquilo que ele coloca no seu coração é o seu Deus. O seu tesouro, o coração do homem está onde ele tem o seu tesouro. E não importa, algo senta no trono do seu coração, que é o seu tesouro. Algo é seu Deus e a quem ele se prostra. E a partir de quem interpreta a sua realidade e reage a ela. Quem é o meu Deus? Eu vou reagir à realidade, vou me comportar nesse mundo de acordo com a maneira como eu lido com esse Deus, que eu entendo quem é esse Deus. Se o meu Deus for o dinheiro e eu enxergar a realidade a partir do dinheiro, o dia que eu não tiver dinheiro eu me mato. Você conhece tanta gente que já se suicidou, porque perdeu dinheiro, porque perdeu seus bens. Tiago, então, começa a nos ensinar que a gente precisa encarar o nosso Deus, o Deus que nós estamos adorando nesta noite, como um Deus que é soberano. Porque Tiago diz que tudo vem dele, e tudo que Deus faz é bom, porque ele é perfeitamente bom. Há um teólogo muito conhecido entre os batistas, que diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas.
Essa definição de Deus faz a gente pensar quem é o nosso Deus, que se retrata na Bíblia. Este Espírito pessoal que está aqui entre nós e trabalha, fala conosco como uma pessoa, que é perfeitamente bom, não há nada de mal em Deus. É por isso que Tiago fala, não diga que você está sendo tentado por Deus, porque em Deus não há nada de mal. Qualquer coisa de mal que surge em nós, surge por causa do nosso coração pecador. É por isso que ele fala que Deus derrama sobre a nossa vida boa dádiva, um dom, que é um presente perfeito. Ele é o Pai das luzes que não muda, a sua bondade não muda em tempo algum. Deus não é mais bravo hoje e mais amoroso amanhã. Ele é perfeito em tudo que faz e na maneira como se relaciona conosco. Tiago está dizendo assim, olha, tudo que é bom vem de Deus. Tudo. O inimigo não oferece nada de bom para nós. E quando ele oferece algo que parece que é bom, ele vai cobrar depois. Ele vai tirar depois. Eu te dou todas as glórias deste mundo, mas você tem que me adorar prostrado. Existe uma troca. E aqui Tiago fala que o que Deus nos dá é um dom perfeito. Porque a palavra dom significa presente. É algo que ele nos fez por nós. Se você lembra de hoje de manhã também, você vai lembrar que o nosso escritor falava sobre Jesus como sendo o ofertante, a oferta e o sacerdote. Ele fez tudo e nos ofereceu a salvação como um dom perfeito. Tiago está falando sobre isso. Eu preciso enxergar a vida, encarar este Deus como este Deus bom. E sabe, quando ele pede a mim uma coisa que eu não gosto, algo que é difícil, parece difícil para mim, ele está querendo o meu bem. É difícil para mim, é ruim para mim. Eu não gosto, porque meu coração é mau. Eu não quero abrir mão das minhas coisas. Eu quero que os meus gostos sejam feitos. Eu quero realizar a minha vontade. O próprio Cristo, na sua humanidade, foi chegar para Deus e falar assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. E às vezes Deus pede coisas para nós que a gente não quer ceder, porque os nossos maus desejos querem segurar aquilo na nossa vida. Mas Deus é perfeitamente bom. Ele é o Pai das luzes, que só manda boa dádiva e dom perfeito sobre a nossa vida. Ele diz que nós seremos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. E quando Ele está falando, Ele está se referindo ao primogênito naquela cultura. O primogênito da família tinha lugar de precedência na família. Ele era o herdeiro primeiro de tudo. Ele tinha autoridade sobre os irmãos mais novos. Ele recebia uma bênção especial do seu pai. Ele recebia a autoridade paterna, ele herdava a autoridade sobre todo o clã. Pensa que aquele povo vivia nômade, vivia o pai com vários filhos, como você lembra a história de Jacó, seus filhos todos viviam na sua casa, e quando Jacó morresse, o primogênito é que ia herdar essa autoridade sobre toda a família. Ele recebia, inclusive, uma porção dobrada, o filho primogênito. Eu estava perdido nessa história, que eu sou caçula, sou o último da fila. Mas o primogênito recebia porção dobrada. E era tratado de maneira especial pelos pais, para não se tornar um alienado. Vamos pensar nos nossos dias aqui, se você tivesse meia dúzia de filhos, o primogênito é que vai estudar mais. Se tiver que ter uma escola especial, vai o primogênito, porque ele vai herdar tudo, ele vai ter que cuidar dos outros. E ele era tratado de uma maneira especial para não se tornar um alienado. A família não pode ficar aí na mão de um alienado, tem que cair na mão de alguém sério, capaz. E Tiago está lembrando que Cristo é o primogênito acima de tudo e de todos. E que esse primogênito, ele recebe todas as bênçãos. É por isso que hoje as crianças falavam, eu falei, Jesus é o sim de Deus. A afirmação de que tudo que Deus faz, tudo que Deus promete, Ele faz, Ele realiza. E através deste primogênito de toda a criação, como ele é reconhecido ali em Colossenses, como nós lemos, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Essa expressão nós aprendemos hoje também. Então,
Cristo é o primogênito de tudo. Ele é esse que tem todas as bênçãos, todas as qualidades, porque é o primogênito, e através dele, Tiago está falando isso para mim e para você, como falava para aquelas pessoas, através de Cristo você recebe todas estas bênçãos, que são dadas ao primogênito. Vocês são primícia, como Cristo se tornou primícia. Ele transfere para mim e para você todas essas bênçãos porque estamos nele, nos tornamos igreja e corpo dele. O que é que Tiago está nos ensinando? Que crer na soberania de Deus traz consigo implicações que desafiam, que provam a nossa fé. Se eu creio na soberania de Deus, eu preciso enxergar mais do que ver. Quando eu vejo, eu tenho muitos irmãos aqui, eu estou vendo todo mundo, mas quando eu enxergo, eu concentro a minha atenção e vejo aquela pessoa que está, como eu disse, com aquele olhar, com o senho franzido, carregado, triste. Quando eu concentro, eu consigo ver com nitidez, com profundidade, as pessoas, ou as coisas, as realidades. Então eu preciso aprender a ver a realidade a partir da ótica de Deus. Então Tiago está nos ensinando que crer na soberania de Deus traz implicações que desafiam a nossa fé. Primeiro, de ver a bondade de Deus em tudo que Ele faz. Esse hino que foi cantado aqui, do Dia das Mulheres, é lindo. Não é? Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, a gente precisa cantar lá na igreja. E é lindo. Mas olha que coisa tremenda. Tua bondade me seguirá, Senhor. Em todo tempo, em todo lugar. Não importam as circunstâncias. Opa, aí já não é. Eu gosto da bondade de Deus, mas eu preciso enxergar a bondade, ver a bondade de Deus em tudo que Ele faz. Ver a bondade de Deus quando não enxergamos claramente a mão de Deus a agir. Eu estou no meio da provação, eu estou no meio da tribulação, e eu ainda não enxerguei, eu não vi Jesus agir. Lembra quando Jesus estava no barco e os seus discípulos estavam apavorados? Nós vamos morrer. Eles estavam enxergando Jesus. Jesus estava lá. O Senhor não se importa que a gente morra? Até que eles conseguiram finalmente ver Jesus agindo. E aí eles foram surpreendidos, não é? Porque eles falaram assim, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Aí eles conseguiram ver Jesus de uma maneira mais precisa. Ver a bondade de Deus num mundo caído e caótico. Quantos de vocês perguntaram onde é que Deus está? Quando aquele aluno entrou na escola e matou a professora com várias facadas. A coisa que eu mais ouvi foi onde é que está Deus? Pelo amor de Deus, onde é que esse mundo está? E reportagem a semana inteira e professor que não quer voltar para a escola, aluno que não quer voltar para a escola, e esse mundo é um caos. Ele é mau, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quanto mais nos entregamos a esse mal, quanto mais permitimos que ele haja em nós, mais estas coisas acontecem. A Bíblia não esconde isso. E, infelizmente, nós às vezes esquecemos que estamos vivendo nesse mundo que jaz no maligno. Aceitar a soberania de Deus implica que Deus não apenas tem o poder, mas que Deus sabe o que está fazendo com o seu poder. Que Ele sabe o que está fazendo o melhor. É por isso que é tão difícil a gente entregar as coisas a Deus. Porque isso implica falar, se o Senhor faz o que o Senhor quiser, e o que o Senhor quiser, mesmo que não seja o que eu quero, é o melhor. Descansar na soberania de Deus implica acreditar que Deus tem os seus caminhos que eu não compreendo. Em muito tempo, em muito momento, não compreendo o que Deus está fazendo. E eu queria terminar lembrando como encarar-se a si mesmo. Como você vai encarar as provações,
não como meio, não como um fim, mas como meio, como encarar a Deus nesse mundo como um Deus soberano, que cuida de todas as coisas, dirige todas as coisas, com bondade, porque Ele é perfeitamente bom. E como eu vou encarar a mim mesmo? Veja que Tiago fala de novo, verso 19, meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém que se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Como encarar-se a si mesmo? Primeiro, entenda que cada um de nós está num processo. Ninguém é perfeito. Deus está trabalhando, nos provando para nos levar à maturidade. E as provações são um processo para me fazer aprender a ouvir. A grande dificuldade hoje é que a gente não ouve ninguém. E eu sou pastor há bastante tempo já. Tenho muitos amigos pastores. E a nossa grande dificuldade, a gente se encontra, é que todo mundo tem resposta para tudo. E a gente tem que parar e um ouvir o outro. E entre nós mesmos, nós aprendemos que, alguns momentos, eu não preciso nem que a pessoa diga nada. Eu só preciso que você me ouça. Eu quero poder desabafar. E Tiago está nos ensinando que nós precisamos aprender a ouvir. E ouvir Deus falando, ouvir Deus agindo, ouvir Deus falando através da sua palavra, em primeiro lugar, para depois falar. Todos nós temos opinião sobre tudo. Melhor time, melhor maneira de casar, melhor maneira de trocar carro, melhor maneira de investir o dinheiro, melhor maneira de se relacionar. Temos respostas para tudo. Deus está falando assim, não é isso. Você precisa ouvir e demorar-se para falar e muito mais para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque simples nós temos maus desejos. A ira humana está manchada pela impureza moral que que Tiago pede para a gente se afastar, e da maldade que é intrínseca a todo ser humano desde a queda. Primeiro, dentro ainda do Éden, Adão é tão mau que ele joga a culpa em Eva. E depois que eles saem do Éden, a maldade se prolifera de uma tal maneira que Caim mata Abel, o seu irmão. E a maldade só vai se multiplicando, até chegar a Babel e até chegar a Noé, numa hora que Deus fala assim, acaba tudo, e vamos começar de novo. Porque a maldade humana só vai se multiplicando. A ira humana precisa ser confrontada com a humildade de ouvir a palavra de Deus, como Tiago fala no verso 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em você, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra confronta a minha rebeldia, mostra, sabe, eu me olho no espelho, eu sei que eu tenho aqui um pouco de barba branca. Mas como diz aqui, eu sei que eu tenho, mas não tenho certeza. Se eu olhar no espelho, eu vou ter certeza onde é que estão os fios brancos. Mas eu saio dali, eu tenho uma noção. E quem ouve a palavra e não pratica, é a mesma coisa que ele está dizendo. Você perde a noção das coisas, se esquece de tudo isso, e não muda nada, não influencia nada. É o mesmo efeito de olhar-se no espelho. A lei perfeita, como diz Tiago, ela opera
para a maturidade, para a integridade, para a sabedoria, para trazer vitória, para trazer a felicidade que nos ajuda a perseverar nas tribulações e a vitória final. A falsa religião, segundo Tiago, fala muito, porém não produz frutos. Jesus criticou aquela figueira que tinha muitas folhas, mas não apresentava frutos. Ele amaldiçoou esse tipo de comportamento. A falsa religião nos engana porque não nos confronta. Então a gente vive essa religião e ela não muda nada na gente. Não faz absolutamente nada em nós. Ela não revela o poder de Deus. Lembra que o salmista fala assim, olha, os ídolos, eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram. E ele vai falando tudo, eles são uma enganação. É um círculo vicioso sem qualquer efeito. Eu me olho, contemplo a mim mesmo, saio dali o mesmo e esqueço de que precisava mudar. Mas a religião verdadeira, segundo Tiago, ela é encarnada. Ela produz uma transformação em contraste com a falsa religião. Na falsa religião, fulano nasceu, alguém falou esses dias que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E não muda. Mas Tiago está dizendo, olha, quando o verdadeiro relacionamento com Deus chega ao nosso coração, nós aprendemos primeiro a acolher o outro, o necessitado, e a fugir da corrupção para nos aproximarmos de Deus. Ele resume a religião assim. E concluindo, quem é esse Tiago que está falando com a gente? A Bíblia fala pelo menos 5 Tiagos. Um era Tiago, pai de Judas, que é um dos apóstolos de Jesus. Segundo, Tiago, filho de Alfeu, que é outro apóstolo de Jesus, e pode até ser irmão de Mateus, o publicano. Tem um terceiro Tiago, que é chamado de o menor, provavelmente porque ele era filho de outro Tiago, tipo um Tiago menor, Tiago Júnior, ou até porque ele fosse pequeno mesmo, de baixa estatura. E tem o Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, também apóstolo de Jesus, mas que morreu muito cedo. Lá pelos anos 40, uma década depois que Jesus morreu, ele já também estava sendo morto. Então, muito difícil que ele tenha escrito isso para nós. Esse Tiago, provavelmente, é um irmão de Jesus, um meio-irmão de Jesus. E por que eu quero terminar falando sobre isso? Porque esse Tiago, meio-irmão de Jesus, ele devia ser casado, já era uma pessoa adulta, mas ele cobrou Jesus que assumisse a responsabilidade como irmão mais velho da família, provavelmente quando José faleceu. Ele foi atrás de Jesus, você precisa largar esse negócio, essa casa cheia de gente aí, e cuidar da nossa mãe, da nossa família, porque você é o primogênito. Esse Tiago achava, inclusive, que Jesus estava fora de si. Existe uma ocasião que Marcos registra que eles foram retirá-lo à força, porque eles dizem, ele está fora de si, ele não sabe o que está fazendo. Ele está achando que ele é Messias. Esse Tiago. E existe uma outra ocasião em que João registra que nem os seus irmãos criam em Jesus. Só que agora nós encontramos esse Tiago escrevendo isso. Em que Tiago se transformou? Um meio-irmão de Jesus, que achava que Jesus era um louco, que não cria em Jesus. Quando nós encontramos Pentecostes, ele está reunido naquele cenáculo, naquela casa, onde o Espírito Santo desce e é dividido entre todas aquelas pessoas que estavam ali. No livro de Atos, esse Tiago aparece como líder da igreja depois que Tiago, aquele Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, que morre logo cedo, ele é morto, e aparece esse Tiago como líder da igreja, porque Tiago, irmão de João, é morto, decapitado, Pedro tem que fugir, e quem lidera a igreja na ausência destes homens? Esse Tiago, que é meio-irmão de Jesus. Pedro reconhece a liderança desse meio-irmão de Jesus, dizendo, olha, vão avisar a Tiago, avisem a igreja, mas avisem a Tiago, que ele está liderando a igreja. Ele aparece liderando o concílio da igreja,
Quando Paulo teve que voltar para Jerusalém para falar, olha, eu estou pregando para os gentios, eu estou falando que não tem que guardar sábado, pode comer carne de porco e está tudo liberado, vamos dizer assim. É Tiago que lidera aquele concílio, é ele que dá uma orientação para a igreja, e toda a igreja e todos os outros apóstolos acolhem a sua orientação. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele trata Tiago no mesmo patamar de apóstolo. Ele diz assim que eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Os outros eu não vi, mas Tiago eu vi. Não vi os outros apóstolos, mas Tiago eu vi. E ele é chamado de coluna da igreja. Líder a quem Paulo procurou quando esteve em Jerusalém. O que transformou Tiago? Para ele chegar para nós agora e dizer assim, olha, vocês precisam encarar a vida assim, vocês precisam encarar o seu Deus dessa maneira, e vocês precisam se encarar desta maneira. Lá em 1 Coríntios, diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda vive, embora já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu a mim, como a um que nasceu fora do tempo, Paulo escrevendo em 1 Coríntios. O que transformou Tiago? A única explicação que nós temos é que ele encontrou com o seu meio-irmão ressurreto. Paulo diz, ele apareceu a Tiago. E isso transformou Tiago. Eu quero convidar você até um encontro com o Cristo ressurreto. O que nós celebramos hoje é a vitória de Jesus. Este Jesus que apareceu para Tiago e o transformou de um incrédulo, de alguém que achava que Jesus era um louco, ele passou a ser um devotado discípulo de Jesus. Alguém que liderava a igreja, para que a igreja continuasse perseverante nos caminhos do Senhor. Eu quero pedir agora, nesse instante, que você feche os seus olhos e peça a Deus que abra os seus olhos da fé para enxergar o Cristo ressurreto. Para que você seja transformado hoje, mais uma vez, na sua vida. Deus querido, nós nos reunimos em torno da Tua mesa, para lembrar Tua morte, o sacrifício que o Senhor realizou ali naquela cruz do Calvário. E acima de tudo, ó Deus, lembrarmos que o Senhor venceu a morte, que o Senhor enfrentou tribulação de estar neste mundo, de conviver com pecadores, de suportar sobre si o pecado de toda a humanidade, para que nós pudéssemos receber o dom perfeito, a bênção que vem do Pai das luzes, que vem do alto sobre a nossa vida, para que o nosso coração se enchesse de esperança, de podermos passar a eternidade na Tua presença. Ó Deus, que nós também sejamos impactados e transformados por este encontro pessoal com Cristo. Que saiamos da incredulidade para a fé que salva. Que saiamos desta religião que não transforma, que acolhe a nossa maldade, para a verdadeira religião encarnada que transforma a nossa vida e nos faz amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Que Jesus se manifeste em nós. Ouve a nossa oração, ó Deus, neste momento. Quebranta-nos e nos transforma, assim como o Senhor transformou um dia a Tiago. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.